Olá! Nosso tema hoje são as meningites, a epidemiologia, prevenção e controle das meningites. Então, nós pretendemos que após essa apresentação, vocês sejam capazes de conhecer as características epidemiológicas das principais meningites bacterianas, conhecer a situação atual dessas meningites bacterianas prioritárias no Brasil, conhecer as estratégias de vigilância, prevenção e controle das meningites bacterianas e identificar o papel dos profissionais de saúde na vigilância e controle das meningites. Para começar, nós vamos definir o que é uma meningite. Então, a meningite é um processo inflamatório que envolve as meninges. Lembrando, então, da anatomia, as meninges são membranas que envolvem o sistema nervoso central, envolvem o cérebro e a medula espinhal. As meningites podem ser infecciosas e não infecciosas. Então, doenças autoimunes, outras doenças que não são infecciosas, não têm agentes infecciosos, também podem gerar meningites. E as infecciosas podem ter vários tipos de agentes infecciosos. Podem ser vírus, bactérias, fungos, protozoários e até mesmo eumintos, até mesmo vermes podem gerar meningites. Só que, na saúde pública, as mais importantes são as meningites bacterianas. E, dentre as bacterianas, 4 agentes etiológicos são os que mais se destacam, os mais importantes, que são a Neisseria meningitidis, conhecida também como meningococo, o Haemophilus influenzae do tipo B, o Streptococcus pneumoniae, que também é conhecido como pneumococo, e o Mycobacterium tuberculosis. Este último, o Mycobacterium tuberculosis, que é o agente etiológico da tuberculose, é alvo de uma aula específica. Então, nesta aula, nós vamos centrar nos outros 3, no meningococo, no pneumococo e no Haemophilus. Então, para a gente ter uma ideia da dimensão desse problema no país, o último dado completo, um ano completo, divulgado pelo Ministério da Saúde, o ano de 2018. No ano de 2018, foram confirmados, dentre os casos notificados, 15.300 casos confirmados de meningites, que geraram 1.272 óbitos, ou seja, 8% dos casos confirmados foram a óbito. Desses casos confirmados, mais de metade deles foram classificados como meningites virais. As meningites virais, elas têm uma incidência importante no Brasil, mas elas são menos graves que as bacterianas e têm recebido até agora tem pouca importância na saúde pública. Provavelmente, quando a gente conseguir um resultado melhor em relação às bacterianas, nós vamos nos preocupar mais com as meningites virais. Esses 8.500 casos de meningites virais geraram 104 óbitos, ou seja, pouco mais de 1%. Já as bacterianas foram 3.500, 23% desse total, e geraram 785 óbitos, 22%. Tem ainda não especificadas, ou seja, aquelas meningites que foram notificadas, mas que a notificação não esclarece qual o agente etiológico. Então, foram 16% das 15.000, com 241 óbitos, 9,5%. E outras etiologias, que são aqueles fungos, bactérias, protozoários, tudo aquilo, 708 casos, 4,6%, gerando 142 óbitos. E dentre as meningites bacterianas, então, quais foram os agentes mais importantes? Então, a Neisseria meningitidis, o meningococo, com cerca de 1/3 desses casos, dos 3.500, 1.100. Seguida pelo Streptococcus pneumoniae, 28%, 1.000 casos.
O Haemophilus influenza apenas 145, Mycobacterium tuberculosis 345 e outras bactérias 918. E vamos olhar aqui do lado que a gente vê a letalidade muito alta, ou seja, de quem teve meningite confirmada no Brasil em 2018, 22% morreram, ou seja, mais de que 1 em cada 5. E veio aqui do Streptococcus pneumoniae 31%, ou seja, quase 1/3 morreu. E a Neisseria meningitidis 20%. Né? Então, configura-se, demonstrado aqui, que é um quadro muito grave. E dentre as meningites por Neisseria meningitidis, nós temos vários sorogrupos. Né? E aqui a gente vê a distribuição por sorogrupo. Primeiro, mais da metade dos casos não foi sorogrupado. Não chegou-se só ao diagnóstico de Neisseria meningitidis. Daqueles que foram sorogrupados, a maior parte pelo meningococo C, né, pelo sorogrupo C, seguido do B, o W e o Y. O A não foi identificado no Brasil em 2018, sorogrupo A. Aí nós vamos falar rapidamente sobre a situação de cada uma delas. Um quadro geral sobre essas meningites e a situação no Brasil. Então, começamos pelo Haemophilus influenza. Então, é uma bactéria que é conhecida pela ciência há muito tempo, há mais de 100 anos, os primórdios da bacteriologia. Achava-se naquela época que a influenza, a gripe, era causada pelo Haemophilus. Depois se viu que não. Essa bactéria ela é muito frequente na orofaringe das pessoas saudáveis. Os não tipificados, os Haemophilus influenza não tipificados. Alguns são tipificados, ou seja, eles têm um tipo específico, eles produzem antígenos específicos. Os não tipificados são associados a doenças de menor gravidade, como otite média, ou seja, infecção do ouvido. Né? Mas o Haemophilus influenza do tipo B, ele tem um fator de virulência na cápsula dele que confere a ele a capacidade de invadir a corrente sanguínea e causar doença invasiva, causar pneumonia, causar epiglotite, meningite ou artrite séptica. Então, esse é o Haemophilus influenza que é preocupante, é o Haemophilus influenza do tipo B, porque ele é mais virulento que os não tipificados. O reservatório do Haemophilus influenza do tipo B é o ser humano, não há reservatórios animais. E principalmente as crianças menores de 2 anos, é em quem essa bactéria normalmente circula. A transmissão é de pessoa a pessoa por secreções respiratórias. Nós não sabemos o período de incubação. Alguns fatores predispõem a essa infecção. Então, anemia falciforme, a esplenia, ou seja, a pessoa que nasce sem baço, infecção pelo HIV ou outras condições que levem à imunodeficiência, como as neoplasias. E nos Estados Unidos, antes de ter vacina, essa doença era mais comum em meninos, sexo masculino, nas minorias étnicas, principalmente os indígenas americanos, e em crianças que não haviam sido alimentadas pelo leite materno. Porém, com a entrada da vacina, a incidência das meningites por hemófilos caiu dramaticamente. Ou seja, lá nos Estados Unidos, antes da vacinação, o hemófilos era a principal causa de meningite bacteriana e era a segunda aqui no Brasil. Com a vacinação, a incidência caiu em 99%. Então, a gente vê aqui, esse é um gráfico da série histórica de casos de meningite e após a vacinação, antes e depois da vacinação. Então, a vacina entrou no Brasil em 1999. E a incidência de meningites por hemófilos, né, vinha alta e caiu, olha, dramaticamente aqui. Isso aqui é o número de casos, tá certo?
número de casos e cobertura vacinal. Então, na medida em que a gente avançou a cobertura vacinal, o número de casos despencou. E a mesma coisa aconteceu aqui no estado de São Paulo. Então, a gente vê aqui a incidência, né? Então, estamos aqui, coeficiente de incidência nas barras vermelhas, a mortalidade aqui e a letalidade. Então, a gente vê que nós caímos de 1,2 por 100 mil para 0,11 por 100 mil, né? Mais de 90% de queda. Na sequência, a gente fala agora das meningites por Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo. Então, é uma bactéria também conhecida há muito tempo, identificada pelo Pasteur, lá em 1880, no início da era bacteriana. O Streptococcus pneumoniae é um diplococo gram-positivo e já foram identificados mais de 90 sorotipos, com base nos polissacarídeos da cápsula dessa bactéria. Só que desses 90, 16 deles respondem por mais de 90% das doenças invasivas e infecções pneumocócicas na infância. E é uma bactéria que pode existir, né, na orofaringe de pessoas saudáveis, de pessoas não doentes. Então, antes da vacina, a proporção de pessoas que tinham Streptococcus pneumoniae na orofaringe era em torno de 20% nos países desenvolvidos e chegava a 90% nos países subdesenvolvidos. Então, todas as crianças quase vão se infectar em algum momento por um sorotipo do Streptococcus pneumoniae na orofaringe. E de quem se infecta, cerca de 15% desenvolve a doença, como, por exemplo, otite média. E com infecção viral junto, né, simultânea ou anterior, ela predispõe à ocorrência de infecção por pneumococos. Então, é comum o indivíduo ter uma gripe, a influenza, e após a influenza se infectar com pneumococos. Também não tem reservatórios animais, só o ser humano. A transmissão é de pessoa a pessoa, por secreções respiratórias, e o período de incubação, em geral, é curto, de 1 a 3 dias. E enquanto o indivíduo tem o agente na nasofaringe, ele é transmissor, ele é um potencial transmissor para outras pessoas. E após se estabelecer o tratamento com antibiótico, ele deixa de transmitir nas primeiras 24 horas. As infecções por pneumococos são mais frequentes no inverno. E, como fatores de risco, os extremos de idade, então os menores de 1 ano e os idosos, a esplenia, a infecção pelo HIV e outras condições de imunodeficiência. E nos Estados Unidos também era mais comum, antes da vacina, em minorias étnicas. Nos Estados Unidos, onde a vacina entrou em 2000, a redução foi de 76% na incidência de doença invasiva e 99% pelos sorotipos que compunham a vacina. Inicialmente era uma vacina 7-valente, para 7 sorotipos. Aqui a gente vê a distribuição entre 2002 e 2013, a letalidade da meningite por pneumococos. Então, a gente vê o número de casos e a letalidade. Então, a gente vê que a letalidade ela tem um J, forma um J. Ela é mais alta nos menores de 1 ano e nos idosos, que tem pouco caso, mas a letalidade é maior. Então, a curva de letalidade tem esse formato, por idade, tem formato de J. E aqui a gente vê as meningites por Streptococcus pneumoniae por faixa etária no estado de São Paulo. Então, nós vemos aqui que o grupo mais afetado, né, ou com maior incidência, é os menores de 2 anos. E a partir da introdução da vacina no Brasil, que foi em 2010, 2011, a gente tem uma queda importante da incidência nesse grupo etário, e também nos demais grupos etários.
E aqui, esse é um estudo que foi feito pelo grupo da Santa Casa, que trabalha bastante com as meningites. E eles demonstram o quê? Que depois de 2010, que foi o ano da introdução da vacina, até 2015, que é quando foi feita essa análise, a incidência em menores de 2 anos, a incidência de meningites por pneumococo já havia caído mais de 50%. Agora a gente entra na doença meningocócica, que é o agente talvez o mais importante entre eles, em termos de saúde pública. Então, a doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda e pode se apresentar em várias síndromes clínicas. Então, pode dar bacteremia, ou seja, a disseminação pela corrente sanguínea da bactéria, que é chamada, nesse caso, de meningococcemia. 50% dos infectados têm meningite, 9% têm pneumonia e pode ter outras situações, como conjuntivite, artrite, pericardite e uretrite. A meningococcemia, a bacteremia pelo meningococo, é uma doença muito grave, que pode levar à necrose de membros inferiores, de dedos dos pés, e exige hospitalização e cuidado intensivo. E, muitas vezes, quem escapa, quem sobrevive com sequelas neurológicas, com comprometimento da audição, com perda total da audição ou perda auditiva grave, convulsões, comprometimento da visão, déficit motor e até amputações de membros. Então, é uma doença grave, que tem uma letalidade alta aqui no Brasil. A gente já viu, 1 em cada 5 pessoas com caso confirmado morre. E quem sobrevive pode sobreviver com sequelas. Então, a primeira epidemia de meningite foi descrita há mais de 200 anos, em Genebra, na Suíça. O agente etiológico é conhecido também há muito tempo, do início da era bacteriana, e desde essa época já se identificou que uma parte da população tinha essa bactéria na garganta e não adoecia, o portador assintomático, o portador saudável. O agente etiológico, o meningococo, que é uma bactéria gram-negativa em forma de coco, e tem pelo menos 13 sorogrupos que são caracterizados. Mas os que têm características endemo-epidêmicas são 5, os sorogrupos A, B, C, Y e W. Reservatório é o ser humano, não há reservatórios animais, a transmissão também é de pessoa a pessoa, por gotículas de secreção respiratória, período de incubação de 2 a 10 dias, na maior parte dos casos de 3 a 4. E a apresentação clínica, como a gente já viu, varia. Pode ser meningite, pode ter meningite com meningococcemia e só meningococcemia sem meningite. Enquanto o indivíduo tiver o agente etiológico na garganta, ele é transmissor, ele é potencial transmissor. Quando inicia o antibiótico, ele deixa de transmitir nas primeiras 24 horas. E entre 5 a 10% da população em geral tem essa bactéria na garganta sem adoecer. Então, são portadores saudáveis, assintomáticos. E desses portadores, menos de 1% algum dia vai desenvolver a doença. E a transmissão ocorre principalmente dentro do domicílio. Então, o contato domiciliar de um caso tem um risco de 500 a 800 vezes maior de se infectar do que a população em geral. Veja só, esse estudo fez uma meta-análise da prevalência de portadores na população segundo faixa etária. Então, ele fez uma revisão de 1950 a 2010, incluiu 89 estudos. A prevalência é mais baixa entre os bebês, entre os menores de 1 ano, 4,5%. E o pico da prevalência é em adultos jovens, 23% dos adultos jovens aos 19 anos de idade, e diminui com o avançar da idade. Ou seja, na idade de vocês, estudantes universitários, é a idade de maior prevalência de portadores saudáveis de Neisseria meningitidis na garganta. Então, a suscetibilidade é geral.
A proporção de doença clínica é baixa, então tem uma patogenicidade baixa e diminui com a idade. E o grupo dos menores de 5 anos é o grupo mais vulnerável e de maior risco. E os bebês raramente adoecem, porque eles herdam anticorpos das mães, né? E a suscetibilidade começa a aumentar a partir dos 3 meses. E a doença confere imunidade sorogrupo específica, quer dizer, se ele teve doença meningocócica A, ele vai ter imunidade para a doença meningocócica A, e não para B, para C ou para as outras. E a duração dessa imunidade é desconhecida. E quais são os fatores de risco? Então, a gente já viu a idade, né? A imunodeficiência e fatores sociais, aglomeração populacional, pobreza, precariedade de condições de vida. Então, é uma doença também relacionada à precariedade, à pobreza. E sazonalidade, mais frequente no inverno. Na África, na estação seca, que também é o inverno. Então, ocorre no mundo inteiro, só que com uma frequência maior nos países subdesenvolvidos. Então, ela tem uma ocorrência endêmica, ela ocorre ao longo do tempo, mas com picos epidêmicos periódicos. Nos países desenvolvidos, da Europa e América do Norte, você tem casos esporádicos em crianças e principalmente surtos em estudantes universitários que vivem em dormitório estudantil e em recrutas de forças armadas. Nas Américas e na Europa, os sorogrupos predominantes no momento são B e o C. Tem muitos surtos pelo grupo B registrados aí em universidades, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Na Espanha predomina o C e na Noruega e Nova Zelândia o B. Na África, a gente tem o sorogrupo A como o sorogrupo mais importante, seguido do C. E vem se observando um aumento do W. Na África, tem ciclos epidêmicos pelo sorogrupo A cada 8, 10 anos. E entre 2008 e 2018, tem vários surtos, várias epidemias em vários países africanos. Existe uma região da África que é chamada de o Cinturão Africano das Meningites. Então, abrange áreas de 26 países, com mais de 500 milhões de habitantes, com altíssima endemicidade, com picos epidêmicos frequentes e muito grandes, principalmente na estação seca, que vai de dezembro a junho. E os fatores de risco são também ambientais, então clima desértico, com grande variação de temperatura do dia para a noite, vento, tempestade de areia, agravado pela grande aglomeração populacional, condições de vida precária, migrações, deslocamentos populacionais e dificuldade no acesso à água. Existe também um evento, né, que é um evento importante, é um mandamento da religião muçulmana, o Hajj, né, que é a peregrinação a Meca. Então, o islamismo, né, um dos mandamentos é que se a pessoa tem condições, ela deve realizar pelo menos uma vez na vida a peregrinação a Meca. E o Hajj esteve implicado entre 2000 e 2003 na emergência do sorogrupo W, ou seja, várias pessoas de vários países muçulmanos que tinham ido a Meca, contraíram o sorogrupo W, voltaram para os seus países e geraram epidemias. Então, essa é a região do cinturão africano das meningites. A gente vê que pega alguns dos países mais populosos da África. Essas populações estão desatualizadas, mas a Nigéria, a Etiópia são países com mais de 100 milhões de habitantes e a República Democrática do Congo, que chega a isso. Então, toda essa região é o chamado cinturão africano das meningites. Aqui no Brasil, nós tivemos 3 epidemias importantes de doença meningocócica, então, no século XX. A primeira delas, entre 1945 e 51, do sorogrupo A. A segunda, de 71 a 76, que foram 2 epidemias simultâneas pelos sorogrupos C e A. E de 1988 a 2003, do sorogrupo B.
Nos anos 70, né, é importante a gente contar essa história, né? Quer dizer, ocorreu essa grande epidemia de doença meningocócica, né, 2 epidemias simultâneas, no período da ditadura militar, e a ditadura militar considerou que admitir que existia uma epidemia de meningites era admitir o fracasso no setor saúde. Então, a ditadura resolveu censurar a epidemia. Então, os meios de comunicação não podiam divulgar a epidemia, e o resultado disso foi que a epidemia e nada foi feito. Então, a epidemia foi se alastrando. E foi necessário, quando a epidemia chegou na classe média, que eles se deram conta que não podiam mais esconder, que não podiam mais ignorar o problema. E aí, em 74, o governo militar reconheceu que havia um problema e saiu em busca de uma solução e encontrou uma vacina, que era uma vacina que havia sido desenvolvida experimentalmente, que nunca havia sido usada em larga escala. E o Brasil, então, comprou essa tecnologia, implantou uma fábrica de vacinas lá no Rio de Janeiro, na Fiocruz, na Biomanguinhos, e vacinou toda a população brasileira com essa vacina chamada vacina polissacáride, para esses 2 sorotipos, para o C e para o A. A vacina foi conduzida pelo Exército, né? Então usava injetores de pressão, né? Aquela pistolinha que aplica vacina, e eram militares que conduziam, que vacinavam as pessoas. Nessa época, a incidência média do Brasil, que era de 2 por 100 mil, chegou a 170 por 100 mil. E o epicentro dessa epidemia foi aqui, a região metropolitana de São Paulo. Daqui espalhou-se pelo Brasil inteiro. E a letalidade, na época, não era muito diferente do que é hoje, em torno de 20%. Depois, nós tivemos essa epidemia do meningococo B, ou seja, olha, de 88 a 2003, 15 anos, é a característica das epidemias pelo meningo B. São epidemias não explosivas, não tem um grande pico, mas elas se prolongam muito ao longo do tempo. E aqui a gente vê, nesse gráfico de barras, a série histórica de 2007 a 2018. Então, o que observa-se aqui, a gente teve um pico aqui no início dessa década e depois a gente vem em queda. Essa queda tem a ver com a introdução da vacina em 2010. Aqui a gente vê o critério de confirmação de caso, ou seja, nós vamos ver no programa que o ideal, quer dizer, o que o programa pretende é que todos os casos tenham o critério de confirmação laboratorial e que seja identificada a bactéria que causa e o sorogrupo. No entanto, o que a gente vê aqui é que a grande parte dos casos ainda são diagnosticados apenas por critérios clínicos. E o critério que importa para a gente, que é capaz de determinar o sorotipo, que é a PCR, o sorogrupo, desculpem, a PCR e a cultura, ele não chega a 50% na média brasileira. Aumentou um pouco, mas ainda estamos aquém da potencialidade que a gente gostaria. E quais são os sorogrupos conhecidos? Então, dos que chegaram à cultura e PCR, a gente tem mais ou menos a metade a gente consegue identificar o sorogrupo. E dentre esses sorogrupos, o que tem predominado no Brasil é o sorogrupo C, aqui no pedaço cinza da barra, seguido do B e do W. Aqui a gente vê por região do Brasil. Então, temos a curva do Brasil em vermelho, e a gente vê que as maiores incidências estão na região sudeste. Possivelmente, isso aqui reflete um viés de diagnóstico e de vigilância. Então, os estados da região sudeste têm uma vigilância melhor e uma melhor capacidade de fazer diagnóstico. Aqui a gente vê também aí o detalhe do Brasil, de 2011 a 2013, né? A gente teve, aliás, até 2018, a gente tem um pequeno pico aqui, né, a letalidade, desculpem, aqui esse gráfico é de letalidade, a gente tem um pico de letalidade
um pouco maior em 2017. Como a meningite pneumocócica, também em 2010 o Brasil introduziu a vacina meningocócica para o sorogrupo C. Com isso, a gente teve uma queda também de mais de 50%, né, em 5 anos da incidência da doença meningocócica C em menores de 2 anos de idade. Aqui é esse estudo, né? Então, é um estudo no detalhe que demonstra essa queda nas várias faixas etárias. Foi feito um estudo também pelo grupo da Santa Casa, pelo professor Cássio de Moraes, da prevalência de portadores de Neisseria meningitidis na garganta entre adolescentes no Brasil. Então, foi feita uma amostra de estudantes do ensino médio em Campinas, pegando escolas públicas e escolas privadas. A prevalência foi de 9%, ou seja, esses alunos que eram alunos do último ano do ensino médio, 9% deles tinham doença meningocócica. E dos fatores que estavam associados a essa prevalência, ou seja, a prevalência nas escolas públicas foi maior. O nível educacional dos pais também tinha a ver, então aqueles com menor nível educacional tinham maior prevalência, as crianças filhas de pais com menor nível educacional, maior prevalência. Se havia sido vacinado, naquela época ainda não havia vacinação pública, então a maioria dos vacinados tinham se vacinado na iniciativa privada. Se o adolescente era um fumante passivo, ou seja, se havia alguém que fumava no domicílio, também se associou com maior prevalência. Se frequentava clubes noturnos, baladas, também estava associado. E se tinha tido alguma doença com a síndrome gripal, também estava associado a maior prevalência. Aqui a gente vê no estado de São Paulo, né, então, a mesma queda, né, a partir de 2010, a queda na incidência, e essa queda é puxada pelo sorogrupo C, que é aquele da vacina que nós estamos usando. E a distribuição por faixa etária, a gente também vê uma queda muito grande nos menores de 2 anos. E essa queda também vai crescendo, porque veja, a gente começou a vacinar em 2010, então essas crianças vacinadas vão ficando mais velhas e também vai caindo nas idades maiores. E aqui a distribuição percentual por sorogrupos. Então vocês veem que o sorogrupo C, em vermelho, continua predominando, mas como ele está sendo alvo de vacina, proporcionalmente a proporção vai tender a diminuir. E a proporção que está crescendo é aqui dos outros sem sorogrupagem, né? Ou, aliás, a proporção com sorogrupagem está aumentando e a gente vê os outros não muito claro aqui o que está acontecendo e possivelmente o B aumentando. Aqui a gente vê no Brasil, segundo etiologia, então aqui a gente tem as 4 etiologias principais, então doença meningocócica em queda, né? A meningite por pneumococos, uma ligeira queda, né? Aqui são o total das meningites bacterianas, desculpem, aqui a meningite por a doença meningocócica, a pneumocócica, a queda não é tão evidente e a tuberculose tem uma pequena queda, mas deve ser um artifício ainda, porque esse número possivelmente ainda não estava completo do ano. Bom, aqui nós temos sorogrupo B, né, no Brasil, né, então a gente vê que depois daquela epidemia que acabou no início dos 2000, o sorogrupo B também caiu a incidência, quer dizer, proporcionalmente, né, a porcentagem dele voltou a subir porque a C está caindo, mas ele tem diminuído sua incidência também. E por faixa etária, né, a gente vê que mesmo nos menores de 1 ano, né, a gente está tendo queda. Nunca teve no Brasil tão pouca meningite. A gente está vivendo um período de uma queda importante na incidência de doença meningocócica. Agora vamos falar um pouco do programa de vigilância, prevenção e controle. Então, quais são os objetivos?
a atenção adequada e oportuna aos pacientes, ou seja, evitar que o paciente venha a falecer ou que venha a ter sequelas da meningite, acompanhar o seu comportamento epidemiológico, controlar surtos e epidemias e monitorizar quais são os agentes etiológicos. Quais são os procedimentos? Então, é uma doença de notificação imediata. Então, o paciente suspeito, que é o paciente com sinal e sintomas de meningite, que são febre, cefaleia intensa, vômitos, rigidez de nuca e abaulamento de fontanela. O que é isso? Rigidez de nuca. O paciente, ele fica, pela inflamação meníngea, ele fica com o pescoço paralisado e a coluna paralisada. E o bebê, ele vai ter o abaulamento da fontanela, ou seja, aquela parte dos ossos que ainda não está completamente formada, ela fica abaulada, inchada. O segundo passo, depois da notificação, é a investigação clínico-laboratorial, ou seja, a gente tenta buscar o diagnóstico etiológico de todos os casos. E o Brasil admite vários critérios de confirmação do caso. Então, a bacterioscopia, ou seja, só observar na lâmina o diplococo gram-positivo negativo, o isolamento em cultura, a detecção do antígeno, principalmente por PCR, ou o critério clínico epidemiológico, ou seja, o caso suspeito, que tem contato, que é um contato de um caso confirmado, ele é confirmado por critério clínico epidemiológico. O manejo adequado do caso, né, então, é necessário para a gente reduzir a letalidade. Então, vai o suporte clínico, é uma emergência clínica com internação obrigatória. Então, deve-se colher o material para diagnóstico, que é o líquido cefalorraquidiano, antes de começar o tratamento com antibiótico, e o isolamento nas primeiras 24 horas da administração do tratamento. E ainda, na doença meningocócica, ao ter alta, o paciente vai tomar uma quimioprofilaxia, vai tomar um outro antibiótico para evitar que ele continue transmitindo a doença ou a bactéria. E o passo seguinte é a investigação na comunidade. Para quê? A gente vai tentar achar casos secundários, quer dizer, ver se tem alguém que tem contato com aquele paciente que também adoeceu. Então, lembrando que o contato domiciliar tem um risco muito maior de desenvolver também a doença. Nós vamos identificar quem são os comunicantes desse caso, que são os coabitantes domiciliares, quem mora na mesma casa, a criança que frequenta a mesma creche do caso, os colegas de sala de aula ou de alojamento, pessoas que tiveram contato com secreção desse caso nos últimos 10 dias, que pode incluir, inclusive, os profissionais de saúde que tiveram contato desprotegido com esse caso. E uma medida que pode ser adotada para esses contactantes domiciliares e esses contatos próximos, as crianças que estão na mesma creche, na mesma sala de aula, é a quimioprofilaxia, ou seja, é um medicamento, um antibiótico que vai ser dado para a pessoa que não está doente, que ela teve contato com o caso, para evitar que ela venha a adoecer. A quimioprofilaxia, para ela funcionar, ela tem de ser simultânea e tem de ser rápida, ou seja, em menos de 24 horas depois que você confirmou o caso. E simultânea, fazer em todo mundo ao mesmo tempo. E ela é feita com rifampicina por 2 dias, tomando um comprimido de 12 em 12 horas. A quimioprofilaxia é difícil demonstrar a eficácia dela, mas tem alguns estudos que fizeram isso. Então, esse estudo que foi feito no CDC, nos Estados Unidos, viu que no grupo que recebeu quimioprofilaxia não teve nenhum caso secundário em 693 comunicantes tratados. E quem não recebeu teve 5 casos em 1.100. E esses autores fizeram uma meta-análise da efetividade da quimioprofilaxia. E eles viram que a efetividade, a odds ratio reduziu para 0,16, ou seja, 16%
Isso é uma meta-análise, então é a soma de vários artigos, né? E aqui é o resultado da meta-análise. E aqui está o número 1, né? Que é a igualdade de riscos. Então, mostrou claramente que o risco diminuiu significativamente com a quimioprofilaxia. Bom, e agora vamos falar da vacina. Então, a vacina meningocócica C conjugada foi introduzida no calendário básico de vacinação das crianças brasileiras no final de 2010. Ela é uma vacina produzida pela multinacional Novartis, né, e tem um acordo de transferência tecnológica para a FUNED, de Minas Gerais, que é um órgão público, né, da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Então, ela é específica para o sorogrupo C, né? E o que é isso? Ela é conjugada. Então, é um mecanismo químico, né, uma reação química que conjuga o polissacarídeo do meningococo com uma proteína. E isso aumenta a imunogenicidade dela e faz com que a imunidade tenha longa duração. Diferente daquela primeira vacina que foi usada nos anos 70, que só tinha o polissacarídeo. Então, o polissacarídeo ele induz uma imunidade de curta duração, que era aquela vacina do passado. Essa atual, não. O esquema preconizado no Brasil são 2 doses aos 3 meses de idade e aos 5 meses de idade, um reforço aos 12 meses. E nos surtos que tem o agente etiológico identificado e é o sorogrupo C, a vacina pode ser usada também no controle de surtos. E para isso, o PNI adotou um critério. Então, para ser considerado um surto que vai ter uso de vacina, tem de ter pelo menos 3 casos com o sorotipo identificado e que são relacionados entre si. Existe a vacina contra o hemófilos influenza do tipo B, né? Então essa vacina está desde 99 no PNI e ela faz parte atualmente da vacina pentavalente, que é a difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza B e hepatite B. Ela é dada em 3 doses, 2, 4, 6 meses e um reforço entre 12 e 15 meses. E a vacina também conjugada para o pneumococo é uma vacina 10-valente. Então lembram que são 16 sorotipos que causam 90% da doença humana. Então, essa vacina que o Brasil está usando tem 10 desses sorotipos. Então, é uma vacina 10-valente e tem o esquema preconizado de 3 doses aos 2, 4 e 6 meses e um reforço aos 15 meses. Além disso, existem novas vacinas. Então, existe uma vacina também conjugada, tetravalente, que é para os sorogrupos A, C, W e Y. Tem 2 vacinas no mercado, uma da Sanofi e outra da Novartis. Está em discussão a incorporação dessa vacina no Brasil para uma dose de reforço para adolescentes. Isso ia começar agora, nesse ano pandêmico, a gente não sabe o que vai acontecer. Já as vacinas para o sorogrupo B, elas foram muito difíceis de serem desenvolvidas, e só a tecnologia atual de conseguir identificar antígenos proteicos e buscar se eles são imunogênicos ou não, que permitiu a formulação dessa vacina. E tem 2 vacinas já no mercado, uma da Pfizer e outra da Novartis. Nos Estados Unidos, elas são sendo indicadas para maiores de 10 anos de maior risco, e principalmente para adultos jovens em universidades. E teve um projeto muito importante que foi desenvolvido com o apoio da Fundação Bill e Melinda Gates, que foi desenvolver uma vacina para o sorogrupo A da África. Então, esse projeto envolveu várias universidades do mundo inteiro que fizeram vigilância, captaram a bactéria que crescia lá no cinturão africano das meningites e formularam e produziram essa vacina. E essa vacina ela foi testada num primeiro país, que foi o Chad, que é um país do Saara, no deserto do Saara.
Então, separaram com 2 regiões do país, uma recebeu a vacina e outra não. E aí, na região vacinada, a incidência foi de 2,48, e na não vacinada, 43, a diferença de 94%. E também caiu a proporção de portadores, ou seja, além de reduzir a doença, o número de portadores também caiu. E desde o início desse projeto, já vacinou praticamente metade da população do cinturão africano das meningites. E a redução geral da ocorrência de meningites, né, aí, sem ser subtipadas, né, sem saber o sorogrupo, teve uma redução de quase 60%. Coisas mais recentes. Então, no início da década passada, observou-se um surto de doença meningocócica C entre homens que fazem sexo com homens. Isso começou em Nova York, depois foi observado em Paris, Berlim, São Francisco, e o local provável de transmissão eram os clubes noturnos, as baladas. E também o uso de aplicativos para encontrar parceiros. Então, mais outro estudo, né? Outro. E uma coisa que está se observando no Reino Unido, o aumento da ocorrência do sorogrupo W, desde 2014. Foi feito um estudo em estudantes de universidades e viu que a proporção de portadores era alta. E foi feita a vacinação e essa proporção não se reduziu conforme o esperado após a vacinação, embora não tenha tido casos de meningite. E na África, onde foi usada aquela vacina para o sorogrupo A, em alguns países está aparecendo outro sorotipo tomando lugar, outro sorogrupo, o sorogrupo C, como por exemplo no Níger, e o sorogrupo W no Togo. E isso aqui também é sobre essa substituição de sorogrupos na pós-vacinação com o sorogrupo A. Existe ampla literatura, então quem se interessar pode estudar mais, pode procurar coisas disponíveis, como guia de vigilância no Ministério da Saúde e artigos que exploram esse tema. E aqui que as pessoas que me ajudaram a fazer essa aula.